partir de agora, na Unesp FM, Observatório do Esporte. O programa que dá bola a todas as modalidades esportivas. Grande abraço para você sintonizado em 105,7 nas ondas da Unesp FM. Hoje é sábado, dia 11 de abril de 2015. Começa agora mais uma edição do Observatório do Esporte. Eu sou Guilherme Dias e no Observatório de hoje, informação e análise dos acontecimentos esportivos da semana. Na reportagem especial deste sábado, vamos debater sobre a presença de robôs dentro do meio jornalístico. A profissão de jornalista pode estar correndo risco? E os impactos disso? Veja como essa tecnologia pode ser utilizada para melhorar a cobertura esportiva. Aqui no Observatório, a informação vai além das 4 linhas. E hoje na mesa teremos os comentários, as participações, de Carlo Napolitano, também Tuca Américo e Zeca Marques. E sem perder tempo, vamos então começar com os destaques de cada integrante, começando com Carlo Napolitano. Quais as suas manchetes para hoje, Carlão? Na verdade é uma só, Guilherme. Um abraço para você. Você não apareceu nos últimos 2 programas e só está... Na verdade, sentimos a falta do Carlão Napolitano. Foram compromissos. Acontece. Não, mas a verdade é só, eu havia selecionado um outro assunto, mas já vai ser um comentário específico de um repórter, ex-aluno nosso aqui da Unesp, do Thiago Navarro, que é sobre o Bauru Basquete. Mas eu vou direto ao ponto, que é ecoar um pouco a fala do Fred no último final de semana sobre a possibilidade de extinção do Campeonato Carioca, mas eu também visualizei ali a possibilidade de extinção de todos os campeonatos regionais, Até pelo que aconteceu no final de semana. Assim, não estou dizendo isso com convicção que eu acredite nisso, mas eu acho que a gente pode aproveitar para debater essas questões. Sim. O Campeonato Paulista, aí na última rodada, numa situação assim até esquisita, vexatória, ridícula, relacionada principalmente ao Marília, que levou para o jogo de futebol 12 jogadores apenas, 11 titulares e um reserva, sendo esse reserva um goleiro que poderia ter jogado na linha, e quase entrou. E o que me chamou mais atenção foi até o formato do campeonato, a história do Penapolense, que poderia se classificar para as quartas de final, como poderia cair também. E caiu. E caiu. E haveria a possibilidade de um time estar nas quartas de finais, nas semifinais do Paulista, sendo rebaixado, isso era uma possibilidade real. Mas o regulamento tinha um parágrafo que previa essa situação. E qual que era a solução, Zé? Teríamos que acessar o regulamento, mas isso está previsto. O clube não poderia participar da fase seguinte. Se caísse. E até porque entre os 8 primeiros, tivemos alguns times que não se classificaram devido aí, a compreensão de pontuação dentro dos próprios grupos. O Audax, por exemplo, teve uma das 8 melhores campanhas, se não me falha a memória, o 7º ou 6º lugar. Ficou de fora e o 15 Piracicaba ficou em 13º, está entre os 8 finalistas. Ou seja, não tem muita lógica mesmo. Carlão, esse é um dos temas, eu ia discutir o regulamento do Campeonato Paulista, que é estapafúrdio, ia voltar à questão do Carioca. É que o Carlo Napolitano faltou nas 2 últimas semanas, Tuca Américo, e nós discutimos essas questões aqui nos 2 últimos programas. Certo. Ele não só faltou, como não ouviu o que nós gravamos, Muito ocupado. Não, eu até ia comentar que, então talvez do 3º programa anterior que eu estava presente, você falou sobre isso, nós chegamos a comentar. Então o assunto é recorrente, e pertinente, e acho que demonstra o desinteresse também que pode refletir no torcedor, quer dizer, um campeonato confuso, esquisito, com um time que não consegue levar o time base, E você é a favor da volta de um torneio Rio-São Paulo, por exemplo, Carlão? Não sei, talvez um enxugamento dos regionais. Acho que com pequenos disputando uma fase preliminar. Naquela oportunidade nós conversamos até do possível enxugamento do Paulista com menos times, como é o caso do Carioca, até sugerimos aí o Taça Bandeirante, o Campeonato Paulista, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Mas eu acho que é muita coisa, ou seja, um time que está na Série A e que não consegue se manter. Me parece que não é só o caso do Marília, acho que vários times estão nessa situação. Então, Carlão, é triste isso quando a gente está falando do estado de São Paulo, o estado mais rico
desse país. Imagina a situação dos outros estados, né? Então, como é que faz? A gente sabe que tem os interesses políticos das federações estaduais em manter esses clubes associados e toda a política, ou politicagem que tem por trás disso, né? E até vou adiantar um tema aqui, vou dar uma cutucada no meu amigo Zeca, né? Não sei se você assistiu o Globo Esporte na última sexta-feira, e o que me chamou a atenção foi uma matéria extensa, até falando da Portuguesa, né? E o carinho, você como torcedor da Portuguesa, o carinho que São Paulo tem por esse time. E o time foi rebaixado, está com uma dívida de 100 milhões, né? O atual presidente, que é o Jorge Manuel Marques Gonçalves, é seu parente, Zeca Marques? É um primo distante. Primo distante, Leimar, né? E como é que fica isso? Essa dependência do dinheiro da televisão, dos clubes hoje, um time tradicional de São Paulo, que é a Portuguesa, rebaixada, com uma dívida enorme, não consegue se manter. E isso é o reflexo um pouco do Campeonato Paulista. Eu acho que é uma situação triste. Os dois temas que vocês citaram, posso fazer aqui um Claro. adendo? O jornalista, o Menon, né? Ele tem o blog do Menon, e ele publicou um texto nesta semana intitulado "Gigantes precisam salvar Luz e Guarani em nome do capitalismo". Obviamente que isso me diz particularmente respeito pela Portuguesa, que cai pela 7ª vez nos últimos 13 anos. Foram 3 quedas no Campeonato Paulista, o que eu acho inadmissível, um clube como a Portuguesa ser rebaixado no Campeonato Paulista, um campeonato com 20 equipes, como o deste ano. E as outras quedas foram no Campeonato Nacional, da Série A para B 3 vezes, da B para C 1 vez. O que ele está dizendo aqui é que clubes tradicionais como o Guarani e a Portuguesa hoje militam nas divisões menores. O Guarani, por exemplo, está na Série C do Brasileiro também, na Série B do Paulista, talvez nem suba para a Série A. E clubes que o Guarani já foi campeão brasileiro, é o único Sim. campeão do país que não pertence a uma capital de estado, a cidade de Campinas. E o que o Menon comenta aqui é que esses clubes não conseguiram renovar as suas diretorias. Sim. Não que os clubes grandes que não passam por dificuldades tenham feito essa renovação, mas pelo poderio, por serem clubes de massa, eles conseguiram ainda manter uma sobrevivência por outros recursos. E aí o Menon comenta algo que para mim também é muito caro, né? Ele diz, o que o Audax representa? Um time empresa... E por que o Audax não adota um clube como a Portuguesa? O que o Red Bull acrescenta ao futebol brasileiro? Né? Quem que esses clubes revelaram? Que história tem? Aqui. Que história que eles têm? Esses clubes, a gente vê que eles alugam estádios, não tem sequer uma massa de torcedores, e são clubes que querem fazer dinheiro com a revelação, não é nem revelação de craques, de alguns jogadores que vão ser negociados futuramente. Obviamente, eu lamento que tanto a Portuguesa como o Guarani não souberam administrar os seus patrimônios simbólicos, patrimônios materiais, e a Portuguesa vive um problema de ser espoliada continuamente pelas diretorias passadas. O preço que se paga é esse que está sendo pago de maneira muito cara para quem é torcedor. Juros e correção monetária? Para quem é torcedor, como eu já disse aqui, eu sou torcedor da Portuguesa, eu sou sócio da Portuguesa, eu sou sócio torcedor da Portuguesa. E eu fiquei bastante emocionado esta semana, porque mais uma vez uma queda melancólica. O time não tinha a menor condição, para brincar aqui com algo que o Guilherme falava antes da gente começar a gravar, se fosse disputar o Amador de Bauru, ficaria em último. Sim. Um time horroroso, um time profissional com a camisa portuguesa que fez um campeonato horroroso, né? Esses dois times que você comentou, eles correm risco de perder os estádios, né? O Brinco de Ouro e o Canindé. A Portuguesa tem uma situação talvez um pouco mais positiva, privilegiada que o Guarani, porque a Portuguesa ainda tem... As dívidas da Portuguesa não fazem com que o estádio seja penhorado, que é o que aconteceu com o Guarani, né? A Justiça do Trabalho penhorou o estádio. Sim. E aí o Guarani deixou passar a oportunidade de fazer um bom negócio com a venda, e agora vai ter uma hipoteca e vai lucrar, quer dizer, não vai lucrar praticamente nada. Mas o que me chamou a atenção nessa reportagem que o Tuca mencionou é que a dívida foi anunciada de 100 milhões, só que foi entrevistado o advogado da Portuguesa, né, e que eles estão fazendo uma auditoria para identificar quantos processos trabalhistas a Portuguesa tem. Então, eles chegaram ao número de 400. O grande problema da Portuguesa e do Guarani, mais do que os desmandos administrativos, tem a ver com essas questões trabalhistas, porque com a mudança da legislação e com a Lei Pelé, o jogador que ficava 3 meses sem receber o salário, ele entrava na justiça, o clube não dava muita importância a isso e é uma causa ganha.
né? Qualquer juiz de trabalho dá causa ganha ao jogador. Sim. E essas dívidas vão se arrastando com juros, correção monetária, até chegar uma bola de neve que é impraticável de ser administrada. E como os salários de jogadores são altos, eu vou imaginar que cada uma dessas ações pode chegar a um valor de 1 milhão. São 400 milhões. A diferença é que os clubes grandes, né, os clubes de massa também têm problemas do tipo. A gente vê, eventualmente, o jogador cobra 3 milhões do clube A. A diferença é que existe uma bonomia maior com clubes grandes e a gente nem sabe como é que essas dívidas são quitadas. Esse que é o problema. Deve haver uma derrama de impostos aí monumental. Mas enfim, lamento muito. O Menon aqui ele se reconhece saudosista, porque ele gostaria que esses clubes tradicionais tivessem protagonismo. E ele cita alguns do interior também, a Ferroviária de Araraquara, poderíamos citar o Noroeste de Bauru, que são clubes que vivem à míngua. E Ferroviária que vai subir, né? O Noroeste que vai ficar Ferroviária pelo deve caminho. subir. Mas o 15 de Jaú, do nosso Thiago Pavini, que vai aparecer aqui daqui a pouco, clubes que marcaram a minha infância, que eram álbuns de figurinhas da revista Placar. E que por problemas administrativos, por gestão e erros próprios... Nosso amigo Ari Rocco postou nas redes sociais um derby paulistano que aconteceu essa semana, que foi o Nacional e o Juventus. O Juvenal. O Juvenal, né? Juventus que já Nacional. foram times importantes para a cidade de São Paulo, né? Mas o meu amigo Ari Rocco descaradamente faz essa alusão quando ele defende a gestão empresarial do futebol. E aí ele fica se remoendo com o tradicionalismo e essa força fantástica do tradicionalismo e da força da tradição. A Portuguesa corre a largos passos para se tornar um clube dessa dimensão, como o Juventus, como o Nacional. O Juventus tem um capital simbólico muito grande porque está atrelado a um bairro específico de São Paulo, que é o bairro da Moca. Sim. O Nacional não tem isso, né, como na grandeza que o Juventus tem. E a gente pode citar o América do Rio, que também já foi um clube tido como grande no Rio de Janeiro. Ameriquinha. Ameriquinha, campeão estadual várias vezes. Um clube que revelou vários jogadores e que também hoje sequer aparece nos campeonatos nacionais, não disputa nenhum campeonato nacional. Apenas lembrado pelo belo hino que possui. Na segunda divisão do Carioca. O que a gente estava conversando antes da gravação também. Talvez não seria interessante, por exemplo, essas empresas que investem no futebol nos fazerem associações, pelo menos com a marca desses times, como o Juventus, como o América... Então, não digo com a Portuguesa, mas talvez Ferroviária, times do interior que tem uma torcida, tem um público. O Menon defende a ideia de que os clubes grandes deveriam emprestar jogadores inaproveitados nessas equipes, jogadores que têm problemas de relacionamento com o treinador, com diretoria. Os clubes grandes deveriam emprestar esses jogadores para a Portuguesa, para o Guarani, para o América. Era uma forma de jogador ser valorizado, valorizar-se, permanecer em atuação e depois voltar para o clube negociá-lo. Durante esse tempo, a equipe teria o benefício de contar com jogadores experientes, jogadores de clubes grandes. E aí, é por isso que o título dele falava, para o bem do capitalismo. Os clubes grandes acabaram lucrando com o empréstimo desses jogadores. E com partidas mais disputadas, mais interessantes. A questão que acontece, Carlos, é que para uma empresa ou para um time empresa que quer investir no esporte, se ele for se associar a essa estrutura corroída dos clubes tradicionais, eles não vão conseguir administrar o negócio da maneira como eles querem. Eles não vão ter liberdade de fazer o que eles querem. Porque esses times têm uma estrutura totalmente verticalizada, não é? São times que têm o presidente, o dono, o diretor e mais nada. E o que eles querem é fazer negócio. Quando chegam em clubes em que o negócio já está distribuído pelas famílias que tomam conta do clube, torna-se inviável uma associação qualquer. Mas a minha sugestão não seria nem salvar o clube, seria salvar a marca. Salvar a marca do Juventus, por exemplo, a marca do América, e que tem torcedores, tal, e talvez as pessoas pudessem fazer essa associação, sei lá, o Juventus Red Bull, não é? O Audax América. Vocês citaram a questão dos estádios, né? Que a Portuguesa pode vender uma parte do Canindé, a gente já comentou isso aqui também. Eu não tenho nenhum tipo de prurido em não querer que isso aconteça. Eu acho que deveria demolir o Canindé, que é um estádio completamente obsoleto para os moldes dos estádios atuais. É uma área muito grande e mal aproveitada, o projeto é ruim. Então, eu achava que era sensacional a ideia de se comercializar aquele espaço, arrendar ou comercializar o espaço, quitar as dívidas, que devem ser mais do que 100 milhões do Camelo. Montar um estádio pequeno para os moldes do clube e da torcida portuguesa, um estádio, para mim, para 15 mil pessoas, está de ótimo tamanho. Claro. E a partir daí começar a vida nova. E a Portuguesa, que daqui a 5 anos completa o seu centenário, ela já deveria começar a se preparar para ter um centenário digno.
Ok. Queria fazer um comentário sobre um site criado por alunos do primeiro ano do jornalismo noturno aqui da Unesp. O site é locomotivaesportiva.com.br. É um trabalho muito bonito que eles estão fazendo. Então fica aqui a referência e um abraço para os membros da equipe da locomotivaesportiva.com.br. Para Bruna, para o Bruno, Edgar, Érica, Fábio, Gustavo, Lucas, Rafael e Rodrigo. Legal, um abraço então para o pessoal, locomotivaesportiva.com.br. Você está sintonizado em 105,7 no Observatório do Esporte. Vamos então também aos seus temas, meu caro Tuca Américo. Bem, saudações amigos, vamos lá. Apenas uma nota, nosso tempo está curto hoje, né? A CBF está com um plano de contratar uma empresa alemã chamada Double Pass para dar um jeito no futebol brasileiro, fazer uma reestruturação no futebol brasileiro. Mas eu acho que isso não vai dar certo. Uma empresa alemã? Já notei um certo sorriso sarcástico no seu rosto, né? Porque essa empresa faz o seguinte, ela faz um contrato com a confederação, que é o que aconteceu na Alemanha, né? E ela é tipo uma certificadora, tipo uma ISO, que dá uma qualificação. E classifica os clubes em até 3 estrelas e faz uma avaliação e leva isso para a confederação. Isso funciona na Alemanha, né, Zeca Marques? No Brasil, meu filho, eu tô com sérias restrições nessa contratação. Não adianta chamar uma consultoria alemã para fazer um diagnóstico da realidade brasileira sem as outras condicionantes da nossa sociedade, da nossa política, da estrutura dos da nossa clubes. economia, da estrutura do país. Do país. Né? Então, a Alemanha, que hoje é uma vilã na comunidade europeia, pela maneira como ela faz a gestão da política econômica do continente, ela tem uma realidade muito diversa da nossa. Então, eu acho que a única coisa que aproxima as duas realidades é o 7-1 da última Copa. É verdade, né? Então, acho que é melhor deixar o Dunga e deixar tudo quieto, que eu acho que o prejuízo é menor, né, Deixa Carlão? mais ou menos do jeito que tá, né? Eu também pensei no que o Zeca pensou, acho que a gente perde goleada de novo nessa questão. Né? Não, e vai ser uma goleada mais traumática, porque você vai pagar pra ser goleado. Sim. Muito bem, antes dos comentários do Zeca Marques, vamos falar um pouquinho sobre o basquete bauruense. Pois é, a equipe do Bauru Basquete está numa fase fantástica, é líder do campeonato nacional, né? Inclusive, vamos ouvir o Thiago Navarro, né? Que é ex-aluno da Unesp e expert em basquete, ele vem acompanhando nos últimos tempos, né? Bauru que vem liderando o nacional, quebrou o recorde de vitórias consecutivas dentro do NBB, já são 25 vitórias. Também, né, foi campeão paulista, sul-americano, da Liga das Américas. E o Thiago Navarro, como eu citei, né, repórter de esportes do Jornal da Cidade e faz a cobertura do time bauruense há 4 temporadas. Ele fala sobre o que esperar dessa equipe que aparece aí com um favoritismo também para o NBB. Em termos da formação da equipe, teve grandes reforços nessa temporada, né? Mas ela já vem com uma base sendo montada há algum tempo, né? O Larry e o Gui Deodato são os jogadores que estão praticamente desde o começo, né? E depois foram chegando outros atletas. Na temporada passada, a Bauru já tinha uma boa formação, né? O Fischer, o Murilo, o Becker já estavam no elenco, né? O Matias, que é um jogador que é reserva, mas sempre está entrando no elenco. E essa temporada a equipe aí trouxe realmente grandes reforços, né? Por causa do Jefferson, que até está machucado, mas foi muito importante nos primeiros campeonatos. Depois o Alex, o Robert Day e o Rafael Hetzheimer, né? Então foram realmente reforços muito significativos, assim, no sentido de reforçar a equipe e deixar uma equipe preparada. Qual que era a grande carência que o Bauru tinha nos últimos anos? Era ter uma equipe que na hora da decisão ia ter jogadores para resolver. E agora o Bauru tem esses jogadores, né? No caso do Alex, na minha visão, Alex, Hetzheimer, são esses jogadores, e o Ricardo Fischer está se mostrando uma surpresa nesse sentido, jogadores que têm um poder de decisão muito grande, né? Mas de qualquer forma, é uma campanha que credencia Bauru como candidato, realmente, como grande favorito ao título, porque ele venceu todos os adversários, pelo menos uma vez no campeonato, né? E a maioria venceu na ida e na volta, só teve 2 derrotas. E ele está jogando bem, seja contra times mais fortes ou times que não tem tanta expressão. Né? Então, Bauru é o favorito, realmente, o time que está rendendo, está jogando bem. E se não tiver mais nenhuma grande baixa, não tiver nenhum outro grande problema de contusão, algum jogador suspenso por algum outro motivo, eu acredito que Bauru será realmente o time a ser batido, né? Mesmo não podendo fazer a final em Bauru, está buscando ginásio em Marília, Botucatu, enfim. A torcida de Bauru vai comparecer onde for o jogo e é o favorito. É realmente o time que tende a ser campeão esse ano, sim. Muito bem, tá aí, portanto, o Thiago Navarro, lembrando sempre ex-aluno da Unesp, né? Hoje trabalhando no Jornal da Cidade, agradecendo já. Foi seu aluno, Zeca?
Ele assistiu 2 vezes como aluno especial na disciplina pós-graduação. E ele participou durante muito tempo das reuniões do GCEF. Legal. Nosso grupo de esporte e comunicação esportiva. Ele foi meu aluno no primeiro ano. E já no primeiro ano ele falava do interesse de ser um jornalista esportivo. Sim. Ele foi falava assessor muito de imprensa ele falava do muito do Noroeste. Sim. Né? Se me tiver equivocado com as datas, foi o momento que o Noroeste estava subindo de volta para a primeira divisão. Então ele estava todo entusiasmado. E daí ele vinha perguntar sobre direito de imagem e tal. Então trilhou uma carreira desde o começo. Gente de primeiríssima qualidade, um pé frio nato também, né? Foi pro Noroeste como assessor, fundou o time do Noroeste. Um abraço pro Thiago, também conhecido como Misto, né? Para muitos aí, o grande Thiago Navarro. Você viu que tem gente que gosta de você aqui, Thiago. Bom, vamos lá então, Zeca Marques e os seus temas desta semana, Zeca. Bom, já comentei aqui a questão da Portuguesa, Campeonato Paulista com esse regulamento estapafúrdio. Do grupo da Portuguesa, quase 3 caíam, né? Porque caiu o Marília, caiu a Portuguesa e quase o Linense, que pertence à Grande Bauru, quase caiu. 50 do segundo tempo, né? Então é aquilo que o Carlão já comentou. O Penapolense podia se classificar entre os 8 finalistas e não ganhou o jogo em casa, perdeu com gol no final e foi rebaixado. Então veja como esse regulamento é brilhante, né? É muito bem elaborado. Isso se repete no Rio de Janeiro, com a briga que o Flamengo e o Fluminense encamparam com a Federação do Estado do Rio de Janeiro, da FERJ. E aí, mais uma vez, para mim não tem mocinho. É o que eu comentava na semana passada sobre as marcas que usam equipes para fazer divulgação das próprias marcas na imprensa. Não, para mim não tem mocinho. Então, o Carlão comentou a fala do Fred ao final do jogo com o Flamengo. O Fred foi injustamente expulso, porque eu acho que aquela falta que ele sofre não era para ele ser punido com simulação, ele sofre a falta. Agora, o que ele diz ao final do jogo, aquilo é uma estupidez sem tamanho, porque ali era o desespero de um clube que podia ficar de fora das das semifinais do campeonato. E o Fluminense classificou-se diante do Madureira com gol aos 45 do segundo tempo. Caso contrário, o Fluminense ficaria de fora dos 4 finalistas. Ficariam o Flamengo, Botafogo, Vasco e o Madureira. Mas, enfim, a questão da gestão do futebol brasileiro, como o Tucamérico já disse, que vem a empresa alemã, é isso, Tucamérico? Isso. Eu acho que eles podem se assustar diante do descalabro que eles vão encontrar, porque o problema do futebol brasileiro é que há várias federações, porque nós temos um sistema federativo, né, divisão por estados, coisa que não acontece na maior parte dos países europeus. E aqui é muito complicado, porque cada estado é uma realidade, cada estado tem a sua federação, a sua forma de administração. Agora, eu não acho, eu concordo que os estaduais talvez devessem ser enxugados, mas no caso de São Paulo, eu não acho que tem que fazer um Rio-São Paulo, porque nós temos clubes de peso e tradição em quantidade suficiente para fazer um bom Campeonato Paulista. Sim. Eu acho que a Copa do Nordeste é interessante, até porque mobiliza uma rivalidade interestadual no Nordeste, e ali o número de clubes com competição de caráter competitivo é um pouco menor, mas em São Paulo eu acho que... Mas com grandes torcidas, né? Torcidas de massa, que enchem estádios, né? Sim. Fortaleza, Ceará, Santa Cruz, Sport. Não, foi o que eu disse Bahia. no começo. Eu também não concordo, né? Não vou ecoar nesse sentido de acabar e fazer Rio-São Paulo, Rio-Sul... Mas eu acho que pensar alguma fórmula melhor para o campeonato, eu acho que é viável. Talvez aí até como é o Paranaense, fazer um quadrangular da morte, né, no final do campeonato. E cogitou-se nessa semana, até pegando o gancho, né, de Flamengo e Fluminense, que romperam, né, praticamente suas relações com a Federação Carioca de Futebol, disputarem no ano que vem a Copa do Nordeste. Seria mais ou menos aquela coisa de Japão disputar a Copa América, né? O que seria, talvez o que seria interessante é um campeonato Rio-Minas, né? Porque o que tem de mineiro que torce pro Flamengo é uma coisa impressionante. O Flamengo, se disputar alguma taça no Nordeste, eles vão encher o cofre, porque a torcida é grande. Até em Minas. Divide estádio. Até em Minas. Bom, já que a gente fala de futebol, nesta semana foi lançada uma autobiografia do Galvão Bueno. Sim. Eu queria fazer um registro. O livro chama-se Fala Galvão. Foi escrito por ele e por um outro jornalista. E o que eu acho interessante é que o Galvão apareceu em vários programas da Rede Globo para fazer divulgação do próprio livro. Sim. E chamou minha atenção a entrevista que ele deu ao Jô Soares. Uma entrevista animada, amistosa, mas o que ficou do livro são as pegadinhas, né, que o Galvão fazia com
jogadores e jornalistas durante a sua trajetória como profissional. Eu acho que se o livro é para contar essas coisas, sinto muito, acho que isso não é o essencial. Ele é o Sérgio Malandro do jornalismo esportivo? Exatamente, o Carlão. Porque ele citou uma pegadinha que fez com o Gerhard Berger, piloto da McLaren, que durante muito tempo foi o parceiro do Ayrton Senna, o escudeiro do Ayrton Senna. É aquelas coisas de adolescente em acampamento de férias. Colocar espuma de barba no calçado. Houve uma similar com o Reginaldo Leme. Com o Reginaldo Leme, com o Arnaldo César Coelho. Então, eu lamento que a entrevista com o Jô Soares tenha se pautado por essas criancices, que, na verdade, acho que tem a ver um pouco com essa figura que o próprio Galvão Bueno cultivou durante os últimos tempos. Eu acho que um trabalho, a experiência que ele tem, a carreira que ele tem como profissional, na mediação do fato esportivo com a televisão, eu acho que merecia um tratamento um pouco diferenciado. Eu imaginei que fosse uma coisa diferente, viu, Zeca? Porque eu assisti a entrevista dele com o Thiago Leifert no Globo Esporte. E a tônica da entrevista foi em relação aos bordões que ele criou durante a carreira. Eu imaginei que no livro ele explicasse a criação, o processo criativo, ou se foi intuitivo. Eu, na verdade, estou fazendo uma leitura do livro sem ter lido o livro. Mas eu estou fazendo a leitura das entrevistas que eu vi essa do Thiago Leifert, vi a do Jô Soares e vi o Bem Amigos no Sport TV na própria segunda-feira. Eu acho que, Zé, acho que na verdade a gente está numa fase de meio marketing do livro, então acaba acho que isso chama um pouco mais atenção. Agora, eu não compraria um livro para saber das pegadinhas das... Como é que você citou, Carlão? Sérgio Malandro. Mas por outro lado, teve uma... Não sei se isso foi planejado ou não, mas pelo menos me sensibilizou. Teve uma declaração do Galvão que para ele 2014 foi um ano muito triste, porque ele perdeu vários companheiros de profissão e fez uma homenagem muito interessante ao Luciano do Vale, ao Michel Lohans, que também faleceu, e talvez mais algum que eu não estou me lembrando agora. Eu não escondo... O Osmar de Oliveira. Eu não escondo a admiração que eu tenho pelo Galvão Bueno, porque eu acho que ele pode ser locutor chato, intransigente, que quer para fazer galvanizar todas as opiniões e comentários da transmissão. Agora, eu acho que, para o bem e para o mal, ele está presente, ele pautou a nossa memória esportiva nas últimas 3 décadas. Assim, ele faz parte da história da imprensa brasileira na mediação do esporte na televisão. Então, eu acho que a grande crítica que eu faria à figura do Galvão não é nem como locutor, comentarista. Eu acho que o que me incomoda um pouco é que ele vende muito essa imagem de proximidade com as celebridades. Eu acho que isso não é muito interessante para a figura que ele representa como locutor e comentarista esportivo. E eu queria terminar o meu comentário de hoje para dizer que no sábado passado, a convite do querido Carlos Napolitano, eu fui conhecer o Chiqueirão em São Paulo. Opa! Eu fui conhecer a Arena Park, a Allianz Park. Impressões, a Allianz Park Antártica. Arena Park, Arena Porco. Eu tinha muita curiosidade, eu achava que é um estádio formidável. É um estádio que tem uma atmosfera e uma acústica realmente impressionantes. Poucos estádios do Brasil que eu conheço têm aquela atmosfera e aquela acústica. Agora, eu fiquei um pouco decepcionado porque é um estádio que, pela falta de espaço, foi construído com uma inclinação muito grande na arquibancada. Tanto que o Carlão e eu sentávamos nas cadeiras de um setor que é um dos melhores do estádio, que é o setor lateral, próximo ao campo. E se alguém chegasse, depois que o jogo tivesse começado, ou quisesse sair durante o jogo, nós éramos obrigados a nos levantarmos das cadeiras para que a pessoa pudesse circular por entre os assentos. Então é um estádio que não tem circulação, a não ser que as pessoas fiquem em pé para que as outras possam chegar. Pode se tornar um problema de segurança, né? Pode, exatamente. E eu que sou um pouquinho mais alto que o Zeca, tive dificuldade. Um pouquinho. Que o meu joelho batia na cadeira da frente. E aí era incômodo. Foi o jogo Palmeiras 3, Mojimirim 1. O Carlos saiu durante o intervalo para fazer a compra de alguns mantimentos para os seus filhos e ele perdeu o início do segundo tempo. Eu perdi o gol do Mogi. Perdi o gol do Mogi. E só para concluir, eu acho inacreditável que quando o Valdívia foi anunciado como suplente, o estádio quase veio abaixo. Eu não sei que relação sadomasoquista existe entre a torcida do Palmeiras e o Valdívia. Coisa do futebol, Zeca Marques. Dito isto, vamos então à matéria especial deste sábado. Observatório do Esporte. Confira a reportagem da semana. Um tema em debate.
A automação no mercado de trabalho é algo que vem acontecendo desde as revoluções industriais. De acordo com um estudo feito pela Universidade de Oxford, publicado em 2013, 50% dos postos de trabalho atual nos Estados Unidos vão ser substituídos por robôs nos próximos 25 anos. Além dos trabalhos em indústrias, outras áreas começam a ser afetadas. O embrião do jornalismo robótico já começa a fecundar. A expressão robô, nesse caso, é um programa de computador capaz de buscar informações em um banco de dados. Os jornais americanos The New York Times, Los Angeles Times e a Narrative Science já utilizam robôs para notas sobre economia e desastres naturais. A agência de notícias Associated Press começa a utilizar um algoritmo para produzir relatos de jogos. A pergunta que fica é: como um robô pode substituir uma profissão tão ligada à interpretação? O coordenador do curso de jornalismo da Unesp, Francisco Hofzenbelda, acredita que os softwares vão facilitar algumas etapas. Precisão, assim como os processos de apuração, captação e processamento de dados serão beneficiadas. Mas, por outro lado, não acredita em robôs produzindo conteúdo de qualidade. O próprio público não se satisfaria em consumir apenas informações produzidas por robô. Então, nesse sentido, eu acho que mais do que um risco, seria uma burrice um editor adotar esse tipo de tecnologia em substituição ao trabalho de repórteres e editores. A reportagem do Observatório do Esporte conversou também com o Biratã Leal, editor do portal esportivo Trivela e colunista do portal Extra Time. O Biratã diz que o robô desumaniza a profissão e perde o olhar do jornalista. Além disso, o texto base seria muito padrão e perderia a graça de ser lido. Mesmo assim, pode trazer ganhos para a cobertura. Teoricamente, pelo menos é o que a Associated Press, que tem usado esses robôs, tem divulgado, ele não vai substituir os seres humanos que fazem a cobertura. Ele vai aumentar a cobertura onde não há ser humano fazendo. No caso, por exemplo, eles vão fazer muito em jogos universitários menos importantes. O que eles vão fazer? O robô lá vai pegar as estatísticas do jogo, vai montar uma notinha, 3, 4 parágrafos com base nas informações que ficam no sistema dele, para ele montar o texto, e daí os sites vão ter, os jornais também vão ter acesso a um texto sobre um jogo que ele não faria o texto. Então, nisso ele aumenta a cobertura. A tecnologia pode ser usada, então, para ampliar a cobertura esportiva e fornecer maiores informações para eventos de difícil acesso. Porém, o Biratã Leal tem certo receio da reação do público. Eu vi muita gente, isso é uma coisa que dói no coração, eu vi muita gente que acha que a ideia é boa. Eu vi cara falando que, eu prefiro assim mesmo, porque se eu quero ter interpretação e olhar, que eu tenho o meu olhar, não quero ter o olhar enviesado do jornalista. É melhor que eu só tenha informação pura. O cara não entende nada de jornalismo, não entende nada de informação e está falando uma bobagem. Apesar de, teoricamente, o jornalismo tem que ser imparcial, ele tem que ser, agora, a interpretação é necessária também. E a interpretação leva a eventuais críticas, o que não é parcialidade. Claro que tem jornalista ruim, mas aí também faz parte dele não consumir o conteúdo do jornalista ruim para incentivar o jornalista bom a crescer. Uma das consequências para o jornalismo é que as grandes reportagens ganharão mais espaço e serão cada vez mais valorizadas. Francisco Belda compara a informação como um produto a ser vendido. Cada vez mais o conteúdo de qualidade vai ser valorizado, até porque ele é consumido e valorizado pelo público. Uma parte do noticiário, uma parte do conteúdo informativo, ele tende realmente a virar commodity, ou seja, ser um conteúdo praticamente indistinto. Uma notícia muito simples, um informe, vamos dizer assim, ele pode até ser gerado automaticamente a partir de um algoritmo de busca e organização
contextualização de informação. Mas esse será um relato muito simples e indistinto, da mesma forma que se compra e negocia soja no mercado internacional, e a soja, o café, o açúcar tem um preço nivelado porque é uma commodity, ou seja, o produto tem pouca diferenciação qualitativa dependendo da sua procedência. Eu acredito que alguns informes noticiosos também tendem a virar commodity. Na medida em que isso acontece, o trabalho humano jornalístico ele vai ser empregado na geração daqueles conteúdos de melhor qualidade, e as grandes reportagens, os documentários podem ser sim uma tendência no sentido de conteúdos mais valorizados, conteúdos para os quais os públicos estarão dispostos a pagar, estarão dispostos a reconhecer o valor daquilo. Já o editor do portal Trivela, o Biratã Leal, não vê essa valorização partindo do público, e sim de outro lugar. A questão é os jornalistas, os veículos, mostrarem que o trabalho humano é melhor. Não vai mandar um repórter lá para ele mandar um relatóriozinho babaca do jogo. Por exemplo, São Paulo ganha de 3-0 da Portuguesa, os gols foram fulano de Beltrano e Ciclano. Os gols foram de fulano e Beltrano no primeiro tempo e Ciclano no segundo tempo. Com esse resultado, a Portuguesa foi rebaixada no Campeonato Paulista. Se não fazer um texto assim, claro que é melhor um ser humano fazendo um texto assim do que um robô. Mas a diferença não vai ficar tão marcante assim. E daí você está ajudando a dar razão pro cara que fala que prefere o robô. Não, então faz um texto. Chega lá, entrevista a gente da Portuguesa, vai lá e faz uma matéria mostrando a situação da Portuguesa, o sentimento do jogador da Portuguesa ao ver seu time rebaixando, do torcedor da Portuguesa ao ver seu time rebaixando, o lado do São Paulo conseguindo uma vitória depois de um momento de crise, se mudou alguma coisa lá, se deu uma sensação de alívio. Olhando para o futuro, o professor Francisco Belda não vê os softwares fazendo o trabalho de um ser humano. Eu acho que o jornalismo de qualidade sempre vai exigir a participação do intelecto humano na produção dos seus conteúdos. Eu acho que os softwares que automatizam a produção, não exatamente de matérias acabadas, mas de matéria-prima das reportagens, como dados estatísticos, outras informações quantitativas que podem ser utilizadas como uma entre tantas referências, eu acho que esses softwares eles vão sim ter uma participação importante na produção de conteúdos jornalísticos, e eles são um instrumento, uma ferramenta do trabalho dos editores, dos jornalistas. Mas eu acredito que eles ainda estão muito distantes de substituir o trabalho de qualidade no jornalismo. Eu acredito que esses softwares eles ainda sofrerão uma evolução considerável a ponto de poder ser empregados sim de forma autônoma na produção de alguns tipos de informação, mas eu não acredito, por exemplo, em reportagem, conteúdo qualitativo produzido exclusivamente a partir de software. E mais do que isso, poder aportar um conteúdo crítico, poder aportar inteligência no sentido de contextualização, de aprofundamento analítico, de exame crítico da informação. E isso eu acho que ainda é uma atividade exclusiva do intelecto humano, que por enquanto nenhum software ainda se aproxima de substituir. Ao invés da máquina tomando o lugar do humano, temos de aprender a conviver com ela. A formação dos novos profissionais deve prepará-los para dominar estas tecnologias, pontua o professor Francisco Belda. Dominar as tecnologias. Mais do que usuários da tecnologia, os jornalistas precisam ser capazes de planejar o uso da tecnologia, fazer a gestão dessas tecnologias, selecionar quais as tecnologias mais adequadas para cada tipo de aplicação profissional. O jornalista ele tem que se empoderar e fazer com que a tecnologia seja uma ferramenta a serviço do bom jornalismo e não uma ferramenta capaz de substituir o seu trabalho. Então o jornalista ele é mais do que um usuário da tecnologia, ele é um gestor da tecnologia em função do interesse público e dos paradigmas da sua profissão. Muito bem, antes da gente começar a discussão a respeito do tema, vamos aos agradecimentos já tradicionais, né? Primeiro ao professor e coordenador do curso de jornalismo da Unesp, o Francisco Belda, e também ao jornalista e editor do portal Trivela e colunista do Extra Time, o Biratã Leal. Dito isso, vamos começar então o nosso debate, né? Tanto com o Thiago Pavini, como também com o Heitor Facini. Heitor, o que deu para apurar a respeito desse tema, né? Depois de ouvirmos aí o Francisco Belda e também o Biratã, quais as suas considerações? Um abraço. Bom, primeiro um abraço para os amigos da mesa e um abraço a todos os ouvintes.
Primeiro uma explicação, né? Não sei se ficou tão bem claro na matéria que esses robôs jornalistas não são necessariamente máquinas, são apenas programas de computador que pegam estatísticas de jogos e transformam aquilo em pequenas notas. Seria basicamente assim, o Bauru Basquete venceu o jogo contra a Limeira com um cestinha sendo o Alex Garcia com 25 pontos. Seria basicamente isso, é um conteúdo muito básico na matéria e não é um conteúdo como você vê uma análise normal de um jogo. Isso é interessante para mostrar porque a forma como está sendo usada ainda é uma forma muito benéfica, como pontuou muito bem o Biratã. Porque tem muito conteúdo que o jornalismo, hoje em dia, não consegue cobrir. Tem muitos campeonatos que ninguém consegue cobrir e o que eles fazem, basicamente, é pegar aquela estatística daquele jogo e transformar numa nota para o público que acompanharia uma notícia daquele jogo conseguir consumir e não ter um custo tão excessivo para a redação, para mandar um jornalista até longe para conseguir cobrir aquele jogo. Mas tem que pensar que isso são casos muito específicos mesmo, porque um robô hoje com a inteligência artificial produzida ainda pela computação, pela tecnologia da informação, ainda está muito longe de produzir o mesmo produto que um jornalista tem. Tem muitas coisas que você não consegue pegar apenas por estatística. Por exemplo, um drible que encantou a torcida inteira durante um jogo, isso aí o robô não consegue identificar isso. Um jogador que tá com uma atuação inspirada não consegue identificar isso, só tem basicamente as estatísticas dele. Fica muito vago, né? Fica muito vago, é uma coisa muito fria e muito dura. Tá certo. Antes do Carlos, do Tuca e também do Zeca, né, participarem, Thiago, suas considerações também, um abraço para você. Um abraço, amigos da mesa, amigos ouvintes. Eu queria chamar a atenção também, concordo com tudo que o Heitor falou, e a respeito da neutralidade também, que muito se fala da neutralidade dentro do jornalismo, e esses robôs, né, por serem máquinas, não ter emoção, algo frio, talvez conseguisse atingir uma neutralidade. Só que, na verdade, a gente discutiu isso com o Francisco Belda, né, e ele comentou que ele não acredita na neutralidade mesmo em conteúdo produzido por robôs, né? Porque vai ter alguém por trás desse conteúdo que vai dar o seu encaminhamento, né? Então essa neutralidade também não pode ser pensada apenas porque uma máquina fria, sem emoção, vai escrever um conteúdo. Eu acho bacana ressaltar também que as grandes reportagens, como foi dito na matéria, ganharão cada vez mais espaço, né? Mais contextualização, melhor elaboração, então acho que isso tende a ser benéfico, né? Enquanto esses programas podem tirar o serviço meio chato do jornalista de buscar estatística, de buscar outros dados, ele pode utilizar esse tempo para fazer uma matéria melhor, uma matéria maior e com conteúdo mais agradável, né? E outra coisa que eu gostaria de pontuar também para finalizar, que o Zeca também comentou com a gente aqui antes, a respeito de, será que os jornalistas de hoje em dia não estão produzindo matérias como se fossem robôs, né? O caso das agências de notícias. Porque às vezes a gente até aprende dentro da faculdade que cada vez mais as pessoas querem conteúdo menores, né? Que é uma instantaneidade muito grande e a gente tem que produzir cada vez mais resumido, o texto tem que ser cada vez mais direto. Então, talvez, se o jornalista começar a produzir um texto assim, ele ser substituído por um robô, vai ser fácil, porque é um conteúdo morto. Se você colocar emoção, se colocar uma contextualização, conseguir utilizar aspectos de uma mente humana, do intelecto mesmo, aí que você vai se diferenciar de uma máquina, né? Ô, Thiago, só queria fazer, já pegando o gancho, já que eu fui citado, vou exercer o direito de resposta. Vamos lá. Eu concordo com tudo que vocês disseram. Só uma pontuação. Eu não acho que os jornalistas hoje façam um trabalho robotizado. O que eu quis dizer antes da gente começar a gravar é que a reprodução do que é produzido pelas agências é quase feito de maneira robotizada. Então há textos de agências que são reproduzidos em diferentes veículos, e aí os veículos sérios sempre citam a fonte, agência Reuters, agência France Press, etc. Então nesse sentido existe uma reprodução ilimitada, mas de um conteúdo único que vai ser divulgado por diferentes meios. O problema, eu acho que isso é mais grave, são os veículos jornalísticos que são pautados por assessorias de imprensa, em que jornalistas simplesmente reproduzem releases. Esses releases não têm fonte, não têm autoria,
porque senão vão ter que acreditar a própria agência assessoria de imprensa e de comunicação. E muitas vezes os jornalistas fazem uma simples reprodução do texto que lhes chega por e-mail e não tem nenhum trabalho de apuração, nenhum trabalho de checagem. Então, a robotização já existe, obviamente, de uma maneira metafórica nesse sentido, né? Agora, eu concordo muito com o que o Belda disse. Eu acho impossível que uma atividade humana, o jornalismo é uma atividade humana, salvo o melhor juízo, ser substituída integralmente por máquinas. Mesmo que em alguns momentos haja, como o Heitor citou, né, alguns softwares que fazem uma elaboração de dados, mesmo nesse sentido existe ali um componente humano que é quem fez a programação desse software, né? Então, obviamente, também não tem neutralidade. É uma cabeça pensante que está programando um software que é um fruto de uma ação humana também. Diga, doutor Carlos. Não, eu fiquei pensando depois da fala do Heitor que esse software pode até auxiliar o jornalista. Né? Então ele vai ter uma informação bruta, ele faz análise daquela informação. Então eu fiquei pensando no teu exemplo, Heitor, por exemplo, numa transmissão televisiva, né? Então o repórter, o comentarista, o jornalista, ele já tem essa informação online, né? Fulano fez tantas cestas, bateu o recorde, ele já tem aquela informação, então ele vai comentar aquela informação. Então é um instrumento a mais para o jornalista exercer sua profissão, né? Porque o dado por si só não significa nada. Você tem que ter a atividade humana e intelectual para fazer a sua interpretação. E nesse ponto eu acho que o Belda falou isso aí também, né? O jornalista tem que saber aproveitar dos recursos da tecnologia que ele tem, não ser o refém dela, né? Então, nesse sentido, acho que seria muito interessante se tivesse isso mesmo, mas sabendo usar esses dados que são colocados. Agora, também concordo com o Zeca, sugerir ou suspeitar que talvez o robô ou o software pudesse substituir a função de um ser humano é uma coisa que, nessa atividade intelectual que é a atividade de jornalista, não dá. Mas, infelizmente, Carlão, em algumas situações isso já acontece, né? Então, por exemplo, é muito comum no noticiário financeiro apenas exportação dos dados do mercado naquele momento e que, às vezes, por vezes, não tem nenhuma análise. Por exemplo, quando vocês assistem um canal tipo Bloomberg, tem lá um robozinho mandando as notícias de cotação o tempo inteiro, né? Então não tem aquele jornalista que fica o tempo inteiro na bolsa. A Globo News faz isso, né? Mas de certa forma esse robozinho fica mandando os dados lá, importando esses dados, já substitui. Mas tem usos interessantes. A gente pega a Fórmula 1, que eu acho que é um exemplo bacana. Fica impossível você fazer uma análise da corrida sem ter os dados fornecidos pela telemetria, por exemplo, né? Que é o que te dá uma visão mais completa. Mas, de certa forma, a gente não está discutindo nada novo, né, Zeca Marques? Não. Explique para a nossa audiência a origem do termo Gillette Press. Bom, quem pode explicar melhor são os profissionais do rádio que estão aqui presentes. O Gillette Press era simplesmente os programas radiofônicos jornalísticos que se aproveitavam do noticiário impresso dos jornais e cortavam com uma lâmina. E aí você está fazendo até o merchandising da empresa. Gillette, da marca, né? Gillette. Fazia um corte com a Gillette, uma espécie de montagem, colagem, e fazia uma leitura de matérias publicadas nos jornais, fazia uma leitura dessas matérias no rádio. E simplesmente a leitura, né? Porque uma coisa é uma crítica, um comentário da mídia, e não simplesmente a leitura. Como muitos jornais ainda em rádio fazem isso, né? Vamos agora às manchetes do dia. Muito utilizado ainda. Então, de certa forma, me irrita um pouco esse jornalismo meio preguiçoso, que busca, por exemplo, ferramentas como o TweetDeck, que é o TweetDeck. Você segue várias personalidades no Twitter e fica ali a tarde inteira olhando para matéria do computador, rastreando alguma coisa só para reproduzir. Ou é comum nos portais, hoje você olha, vai atrás de uma notícia e o que tem na notícia é simplesmente a reprodução de uma postagem numa rede social de determinada pessoa, sem nenhuma análise, sem nenhuma informação adicional. Não, eu só queria dizer que o conceito do Gillette, a prática do Gillette Press também tinha a ver com o fato de não se acreditar a autoria da informação. Então era um aproveitamento de um texto de outrem que aparecia ali simplesmente num caráter informativo sem maiores contextualizações. O que foi institucionalizado com as agências de notícias. Exatamente. Né? Porque você só reproduz a informação das agências, isso é comum, você pega em um grande fato esportivo. Agora, já que a gente está comentando aqui sobre uma atividade jornalística, eu queria aproveitar inclusive a deixa para dizer que eu acho que a sobrevivência do meio impresso ela se dá justamente na contramão desse processo de robotização. Cada vez mais fica claro para mim que o meio impresso só conseguirá sobreviver se ele puder oferecer a interpretação, a opinião, o comentário das informações que estão o tempo todo à nossa frente, inclusive com o predomínio da internet. Sim. Então, ter acesso aos dados financeiros, cotações de bolsa, cotação de câmbio,
Isso a gente tem o tempo todo. A questão é saber interpretar esses dados, interpretar tendências, fazer o comentário abalizado. E o jornalista que tem a credibilidade para tal atividade. Isso, o jornalismo impresso, pelo tempo de elaboração, execução e difusão do próprio meio, é para mim o mais indicado para que haja esse trabalho de fôlego. Sim. Então não adianta o jornal impresso competir com a internet no quesito do jornalismo informativo. Vai perder sempre. No exemplo que o Tuca deu de noticiário, que aparece lá os dados, para mim é uma chatice, quer dizer, que você tem só aquele dado bruto ali que não tem nenhuma contextualização, nada. Né? Então precisa de alguém para fazer isso. Talvez a pessoa que esteja vendo naquele momento ela consiga fazer a interpretação até. Né? Mas muitas vezes a pessoa não tem isso. Né? Se eu quiser buscar informação sobre o mercado financeiro, eu não vou ligar nesse canal de televisão, eu vou entrar no site da Bolsa de Valores. Né? Carlos Napolitano é mais sofisticado. E ali eu faço a minha análise. Né? E não preciso dessa informação numa televisão. Você é um investidor, então, se entregou aqui. A diferença principal, eu acho que desse jornalismo robótico, que foi o que foi comentado na matéria, foi que não é basicamente a informação. É a informação bruta, o texto só vai ter a informação bruta. Mas produz um texto como se fosse uma notinha. Uma notinha tem talvez alguma contextualização, por exemplo, um jogo de futebol. O São Paulo estava há 3 jogos sem ganhar e ganhou agora. Ele coloca alguma contextualização sim, mas basicamente os dados. Uma coisa que eu queria pontuar é que a gente está também num período talvez até um pouco crítico de demissão em massa em grandes meios. E esse jornalismo robótico é uma forma, seria uma forma, na minha opinião, errada, de tentar ao máximo baratear e para utilizar a simples informação muitas vezes. E talvez um caminho que alguns meios podem até pensar em seguir, só que eu, na minha opinião, acharia que é um caminho errado para ele seguir. Utilizar talvez isso, um programa, um software, porque o software, no máximo, você compra a licença uma vez, vai renovando ano a ano, mas você não paga um salário todo mês, você não paga o vale alimentação todo mês, você não paga transporte, os encargos, tudo todo mês, para aquele software produzir a notícia. Não paga fundo de garantia, mas hoje já não paga para os jornalistas, porque a maior parte deles são pessoas jurídicas também. PJ, mas o que eu comentei antes do início da gravação, a grande discussão dessa semana foi a questão da terceirização, que elimina tudo isso. Né? Sim. Então, até numa brincadeira triste aqui, a gente podia imaginar que os americanos estão mais avançados que a gente, que lá eles já usam um robô, entre aspas, substituindo o ser humano. E aqui nós já estamos atrás, nós estamos atrasados partindo para a terceirização. Eu acho que tem outro lado também, que é uma mudança no perfil do profissional. Né? Então, algumas funções vão desaparecer. Por exemplo, a gente vê hoje, vamos pensar na televisão, quando uma equipe de reportagem saía, eram 4, 5 pessoas. Hoje tem repórter fazendo matéria com o celular. Você eliminou o operador de áudio, eliminou o operador de câmera. Até com o pau de selfie, né? Até com o pau de selfie. Sozinho. Então, você acaba eliminando por conta da tecnologia, enxugando as equipes. E, por outro lado, acaba criando espaço também para esse jornalismo que o Zeca citou, que é o jornalismo mais analítico, mais crítico, e baseado na credibilidade ou, infelizmente, na influência ou no acesso às fontes de determinadas pessoas. Então, tem uma reconfiguração da formação profissional, da atividade profissional, que isso não tem mais volta. Então, aquele repórter ficava na bolsa coletando dados para ligar para a rádio para falar, isso morreu. Isso não faz mais sentido ter, porque isso está disponível online para qualquer pessoa. Agora... O que eu acho bacana é ressaltar de novo essa questão de jogar para o jornalismo esportivo, que o jornalismo esportivo é um meio que a emoção conta muito. Sim. Então, um robô não vai conseguir escrever um texto com emoção. O Zeca Marques é um expert em Nelson Rodrigues. Você acha que um robô vai escrever umas crônicas que tocassem o coração das pessoas? Não, o robô não sabe escrever. Agora, no jornalismo esportivo existem, não robôs, mas existem aqueles jornalistas que se notabilizam pelas memórias históricas, e eles são capazes de lembrar dados e datas e informações que o mortal dos comuns não consegue fazer. E eu conheço muitos jovens jornalistas e estudantes que admiram muito esse jornalismo que se baseia quase só em estatísticas. Né? Então, faz 10 anos que o 15 de Jaú não vence uma partida na quinta-feira em lua cheia, no estado do Pacaembu. Sim. Quantas vezes faz jogou? 10 anos que o 15 não vence nenhuma partida, né, Zeca? Eu tô falando 15 de Jaú porque o nosso Thiago Pavini é o jauense de plantão, tá sempre com a camisa do 15. Mas enfim, hoje.
10 anos que o 15 não ganha um jogo em lua cheia no Pacaembu, mas ele jogou uma vez nesses 10 anos. São estatísticas falsas, contextualizar, né? Não é falsa, é mal contextualizada, né? A estatística é verdadeira. Agora, mas a importância que sentido. se dá a esse fato é que é desmesurada. Sim. Então, o Chelsea não venceu os últimos 4 jogos em casa, mas ele empatou e continua líder do campeonato. Quer dizer, e quais foram os adversários nesses últimos 4 jogos? É isso que às vezes a estatística pura não consegue mostrar. E eu brinco que a estatística é a arte de enganar com números. Né? Então, alguns números são irrefutáveis, mas o uso desses números é que pode ser... Você pode filtrar, né, os dados. E pode provocar, do seu interesse. Pode provocar vários efeitos de sentido distintos, né? Aí que entra também a neutralidade do que o robô não teria uma neutralidade, porque as estatísticas que você colocaria, os dados que eu colocaria no texto, seriam escolhidos através do programa, através de quem programar. Sim. O ato de escolher uma estatística ou outra estatística já mostra que tem uma parcialidade naquilo. Por trás de cada programa tem um algoritmo, tem uma tarefa que ele tem que realizar. Então é o ser humano que determina esses algoritmos. E talvez seja mais aceita essas notícias produzidas por robô, porque talvez seja uma sociedade até mais fria também, sem emoção, porque várias vezes a gente conversa com as pessoas, só que elas estão mexendo no celular, né, conversando com outras pessoas por WhatsApp ou por outros aplicativos. Então talvez seja uma sociedade também mais fria que aceita melhor informações que não tenham emoção, né? Eu sempre gosto de lembrar o caso do Red Bull, vou chamar de novo Red Bull, porque é um time que não tem torcida, é um time empresa. E o Red Bull... Você falou bem, time empresa, porque não é clube. É uma empresa que montou um time. E ele tá nas oitavas de final do Paulistão. Enquanto a Portuguesa tá caindo pra segunda divisão, esse time tá... A Portuguesa já caiu. Caiu pra segunda divisão, o Red Bull tá nas oitavas de final, vai disputar as oitavas. E você imagina se um time desse, por exemplo, for campeão? Qual que vai ser a emoção que vai ter? As pessoas estão assistindo, estão vendo um time que não tem cultura nenhuma ser campeão e estão aceitando assim, passiva, né? Então, e só gostaria de mandar um abraço pro Bruno, que tá ouvindo a gente lá de Jaú. Ele sempre ouve a gente todo sábado, pediu pra mandar um abraço pra ele. Tá mandado um abraço então pro Bruno Cesário. Jaú. Bruno, mais um torcedor do 15 de Jaú, né? Amigão aí do Thiago Pavini. Um abraço, Bruno. Você, ouvinte do programa que acessa as redes sociais, curta a nossa página no Facebook. O endereço é o www.facebook.com/Observatório do Esporte. Acesse também o blog do nosso programa. O endereço é o www.observatoriodоesporteunesp.blogspot.com. O Observatório do Esporte deste sábado fica por aqui. Teve a apresentação de Guilherme Dias, comentários de Carlo Napolitano, Tuca Américo e Zeca Marques, equipe de reportagem André Magalhães, Lucas Rueles, Heitor Facini, Thiago Pavini, Vitor Almeida e Vinícius Passarelli. Direção Fábio Fleury. Produção técnica de Paulo Pepa. O Observatório do Esporte é um projeto de extensão universitária financiado pela PROEX, a Pró-Reitoria de Extensão da Unesp. Na próxima semana voltaremos com mais uma edição. Para você, um grande abraço e até a próxima. Observatório do Esporte, informação além das 4 linhas. A Unesp FM apresentou Observatório do Esporte. O programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.